Oi, hoje é 21 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, como estão meus queridos? Recebi comentários muito fofos de vocês, valeu aí pelo apoio e simbora que hoje temos o quê? Temos notícias de economia porque sim, tivemos reuniões para decidir juros, não é mesmo? Temos resposta das perguntas de vocês e fofocas do mundo do entretenimento com o apoio aí da minha amiga Tamires Vitório, que também é jornalista da Bloomberg Linha e que me manteve atualizada aí sobre o mundo pop enquanto eu estava num evento no Palácio Tangará, gente, muito chique, evento de pagamentos, negócios, e eu só pensando no quê? Como grande fã da Hannah Montana, eu tava lá pensando que a Miley Cyrus ficou hospedada lá, tava pisando no mesmo chão que ela. Gente, tem no YouTube aí, tem um compilado da transição de Hannah Montana. Bom, vamos lá. As notícias de hoje, quais são? O Fed, que ainda precisa ver mais progresso na queda da inflação, segundo o Powell. Sim, gente, a gente vai continuar falando aí do Fed, porque é o assunto da semana. Fed pra cá, Fed pra lá, mas hoje prometo pra vocês que não vai ser só economia pesada, vamos também falar de quê? De dinheiro. A São Carlos, que é a empresa do Lehman e dos sócios dele, vendeu 865 milhões de reais em imóveis. E vamos contar aqui da Kim Farrell, que contou por que o Brasil é prioritário para o TikTok. Você que ficou com saudade da Ana, essa é uma entrevista que ela fez com a executiva do TikTok para a nossa websérie Casa de Negócios. Quer ver o vídeo todo? Entra no nosso site bloomberglinea.com.br, também tá no YouTube, no Twitter, que não é mais Twitter, mas tá lá no X. Aproveita e também já se inscreve no nosso podcast, ativa as notificações, segue a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. No discurso após a decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros estável, Jerome Powell, que é o presidente do Fed, explicou que eles desejam ter mais evidências de que a queda na inflação é uma tendência consistente, antes de confirmar o término do ciclo de aumento das taxas de juros. Ele compartilhou o seguinte, abre aspas, queremos observar mais progresso nos dados antes de determinar se atingimos um nível de taxa de juros suficientemente restritivo. Fecha aspas. O Powell mencionou que eles estão atentos às leituras positivas de inflação nos últimos 3 meses, embora o índice de inflação, medida pelo PCE, esteja atualmente em 3,9%, superando a meta do Fed de 2%. O Powell enfatizou aí a importância de tomar decisões com cautela, dado que os efeitos da política de aperto ainda não foram totalmente percebidos. Ele não atribuiu muita importância a uma pequena alta adicional nas taxas em termos macroeconômicos. E o Fed tem mais 2 encontros planejados ainda esse ano. Sobre o crescimento econômico dos Estados Unidos, Powell destacou que o consumo das famílias é um fator-chave. Ele reiterou que o mandato do Fed é alcançar máximo emprego com estabilidade de preços. Powell também mencionou o aumento da taxa neutra de juros e sua relação com a política de taxa de juros. Quanto à possibilidade de um pouso suave na economia dos Estados Unidos, ele afirmou que o Fed busca esse resultado desejado, mas não o considera como o cenário mais provável. E aí, já vou aproveitar aqui o ensejo para responder o MV, que mandou assim nos comentários. Isa, poderia explicar se as decisões de juros dessa semana podem impactar o preço das commodities? O brasileiro pode ficar mais barato ainda? E aí, meu caro MV, eu perguntei pro economista André Perfeito e ele me disse isso aqui, ó. Oi, Isabela, vou mandar um áudio, né? Bem, o que teve nos Estados Unidos hoje, que é o que importa quando se trata de commodity, que veio manutenção, até aí tudo bem, mas eles entendem que talvez a taxa de juro vai permanecer elevada durante mais tempo. Isso daí poderia ser visto como um sinal ruim, né? Desaceleração econômica e consequente queda de commodity, né? Mas nesse mesmo comunicado deles hoje, quando você pega o gráfico de pontos deles, né, que os membros do Fed se posicionam, eles entendem que vai ter uma inflação ainda elevada, de um lado, né, e revisaram até para cima as projeções de PIB nos Estados Unidos. Se PIB americano vai continuar subindo um pouco mais, né, do que eles esperavam, o preço de commodity tende a continuar num bom patamar. Então a gente vai ter uma combinação de juros
mais altos por mais tempo, né? Mas isso não vai ser suficiente para desarticular a atividade econômica por lá e nem fazer a inflação cair fortemente, né? Então acho que isso daí responde em parte. Espero ter ajudado. Ah, Isa, então você só fala do Fed, mas e o Brasil? Gente, então, no Brasil, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central Brasileiro, baixou a taxa de juros básica em 0,50 ponto percentual, de 13,25% para 12,75% ao ano. Essa decisão foi unânime entre todos os membros do comitê. Conhecida aí como Selic, a taxa de juros básica já tinha sido cortada em 0,50 ponto na última reunião do comitê, que foi em julho, depois de ficar desde agosto de 2022 no patamar de 13,75%. As ações da São Carlos Empreendimentos e Participações estão em destaque com a recente venda de 4 prédios comerciais por incríveis 865 milhões de reais para um fundo de investimento imobiliário. Essa é a mais recente de uma série de transações que a empresa realizou ao longo desse ano. A São Carlos, que é uma empresa imobiliária que é controlada aí pelas famílias dos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, anunciou esse acordo na terça-feira. Esses 4 imóveis estão localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com um total aí de 58.875 mil metros quadrados de área bruta locável. Essa notícia impulsionou as ações da empresa, que subiram até 8% na manhã de quarta-feira, antes de uma breve interrupção aí nas negociações. As ações da São Carlos, com um valor de mercado de 1,6 bilhão de reais, têm se recuperado desde a mínima de 14 anos registrada no início de março. Essa venda se junta às outras iniciativas de desinvestimento em um momento delicado para os 3 empresários, por conta aí da crise da Americanas, que entrou em recuperação judicial em janeiro, depois aí da revelação de um rombo de cerca de 20 bilhões de reais, que a deixou com uma dívida superior a 42 bilhões de reais. Essa transação marca um ponto de virada significativo para São Carlos, por conta do preço atraente que deve permitir que a empresa reduza ainda mais sua dívida. Isso aí quem está falando são os analistas do BTG Pactual, Elvis Credendio e Gustavo Cambaúva. E depois dessa venda, o portfólio da São Carlos ainda inclui 95 imóveis, com valor de mercado estimado em 4 bilhões de reais. A empresa encerrou o segundo trimestre com uma dívida líquida de 1,3 bilhão de reais, em comparação com 1,8 bilhão de reais no ano anterior. É interessante notar que a São Carlos foi fundada em 1989, para quem gosta aí de Taylor Swift, com uma unidade aí da Americanas. Depois ela foi separada em uma oferta pública inicial em 1999. Essas 2 empresas não têm relacionamento direto além das famílias controladoras hoje. Com quase 55% de participação, os cônjuges e filhos do Lemann, do Telles e Sicupira são os principais acionistas conforme os documentos regulatórios. Vários membros das famílias também fazem parte do conselho. Lemann, Telles e Sicupira cofundaram aí a 3G Capital e foram responsáveis por acordos globais de fusões e aquisições. Eles têm fortunas combinadas de 39,3 bilhões de dólares, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. Eles controlam as empresas como a Ambev, a Kraft Heinz, entre outras. Uma das plataformas de conteúdo e mídia social que mais crescem no mundo, o TikTok tem no Brasil um de seus principais mercados, segundo revelou aí a Kim Farrell, que é diretora-geral de operações e marketing do TikTok para a América Latina. Ela foi convidada aí do novo episódio da Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha, apresentada por nossa querida Ana Carolina Sichler, que conversa com líderes de negócios. O que a Farrell falou para Ana? Ela falou isso aqui, ó. Para qualquer empresa de tecnologia, qualquer plataforma de conteúdo e redes sociais, o Brasil vai ser um dos mercados prioritários. É um país com o tamanho de um continente, com mais de 200 milhões de pessoas, tem de tudo. É verdade, gente, tem de tudo no Brasil, né? E aí a Farrell falou que o brasileiro não vê barreiras para testar novos aplicativos ou funcionalidades, o que é importante para o TikTok. É o chamado mercado de early adopters.
E a empresa não divulga números, mas sites especializados apontam para mais de 80 milhões de usuários ativos no TikTok. Isso aí são estimativas não oficiais. A Kim Farrell, que se define como grande usuária e heavy user não só de TikTok, como de internet de maneira geral, ela revelou aí que tem seus próprios canais para criação de conteúdo. Ela nasceu nos Estados Unidos, fala português com fluência, contou que nasceu em uma das cidades com mais brasileiros no seu país natal e que dali nasceu um interesse pela língua e pelo país. Na faculdade, ela estudou temas relacionados à América Latina e fez intercâmbio na Argentina e no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Depois, ela decidiu engrenar numa carreira na região e no Brasil em particular. A Kim Farrell, que tem mais de 10 anos de experiência em empresas de tecnologia, contou também a sua visão sobre o futuro das plataformas e o que deve assegurar a sua perenidade. Bom, entra lá no nosso site ou no YouTube para conferir o episódio completo da 3ª temporada da Casa de Negócios, websérie da Bloomberg Linha, que a Ana aí conversa com maiores empreendedores e empresários do Brasil e da América Latina. Bom, falando em TikTok, gente, eu entrei no TikTok como quem não queria nada. Achei que tava velha pra isso, mas aí quando eu vi já era. Fiquei muito empenhada aí nessa pesquisa sobre a frequência com que as pessoas pensam no Império Romano. E tô chocada até hoje, tá? Tá vindo resposta até hoje de gente dizendo que pensa e pensa muito no Império Romano. Inclusive a querida Fê, que comentou assim, abre aspas, ruína de um antigo templo construído no século III para a deusa Mitra, no prédio da Bloomberg em London, fecha aspas. Tô curiosíssima para conhecer o escritório da Bloomberg em Londres, Fê. Dizem que é um dos mais bonitos. Eu aceito convites. Sabe o que também é o novo Império Romano agora? Luísa Sonza. Eu quase que não consegui acompanhar a cultura pop nos últimos dias, mas eu quero aqui agradecer ao grupo Fellow Swifties, que mantém aí atualizada de todas as barbaridades que acontecem no universo do entretenimento. Uma delas, bem apontada aí por vocês nos comentários, é que a Taylor causou na internet, né? Colocando um cofre aí no Google para que os usuários descobrissem a senha. Minha grande amiga da Bloomberg Linha, Tamires, avisou que isso aí foi tudo para dizer que já temos nomes das músicas extras, as chamadas From the Vault, que a Taylor deve lançar aí na sua regravação, né, do 1989. O nosso palpite, com base em simplesmente achismo, é que sejam músicas pro Harry Styles. Bom, então, acho que a Ana já falou disso aqui, né? Mas a Taylor tá regravando todos os seus álbuns por conta de quê? Por conta de direitos de músicas. Ela não tinha os direitos das músicas delas. E quem tem o direito faz o que quer com elas, né? É o que a Katy Perry tá fazendo aí, vendendo seu catálogo de músicas para Litmus Music. A Billboard diz que o valor do negócio da venda aí do catálogo da Katy Perry foi de 225 milhões de dólares. Aí, esse dinheiro vai à vista para Katy Perry. Todo o dinheiro aí que a música gerar vai direto pro bolso da Katy Perry. Mas eu tava falando da Kim Farrell, né? Deixa eu só comentar aqui também sobre a Kim Kardashian. Em uma entrevista gravada para um próximo episódio do programa The David Rubenstein Show, Peer-to-Peer Conversations, a Kim, que está com 42 anos, diz que pode se sentir insegura diante das conversas intermináveis sobre sua habilidade na sala de reuniões, mas que usa isso como combustível. É o famoso seu recalque me faz mais forte, sabe? Ela falou assim, sempre senti a dúvida e sempre encarei isso como motivação para me concentrar e trabalhar mais. Sentia que tinha mais a provar. A Kardashian construiu seu império empresarial nos últimos anos. A Coty adquiriu uma participação em sua marca de cuidados com a pele, agora chamada de SKKN by Kim, por 200 milhões de dólares. A marca de roupas íntimas da Kim Kardashian, a Skims, foi avaliada em 4 bilhões de dólares depois de uma última rodada aí de financiamento. Isso, a empresa de private equity, SKKY Partners, está em busca aí de pelo menos 1 bilhão de dólares em fundos de investidores. Na entrevista, a Kim também falou sobre a competição com a sua meia-irmã, a Kylie Jenner, e as habilidades gerenciais aí da sua mãe, Kris Jenner, e seu progresso em direção a se tornar uma advogada, como seu pai, Robert Kardashian. Para ver a entrevista toda, você entra lá no site bloomberglinea.com.br. Ufa, hoje ficou grande, né? Mas eu já fui respondendo alguns comentários aí no meio.
E a Marinês pediu aqui pra eu mandar as entrevistas que eu fiz. Ela falou assim, lembra que adoramos fofocas, ainda mais de eventos. Boa, Marinês, pode deixar que eu vou colocar aqui nos próximos. O Hewlett falou assim, Tia Isa, fala mais sobre a AWS e o potencial do crescimento do armazenamento em nuvem para IA generativa. Qual o impacto do mercado financeiro para a Amazon? Ou a AWS é um negócio à parte do império? Então, Hewlett, a AWS é um dos negócios mais lucrativos da Amazon, né? Eu fiz uma matéria aí que foi publicada nessa semana, tá lá no nosso site. Eu entrevistei o CEO da AWS e ele falou sobre como que é necessário uma infraestrutura, né? Que a infraestrutura do Brasil esteja preparada para atender o cliente com atenção, em particular, ao pilar da segurança. Mas uma coisa que o CEO da Amazon, o Andy Jassy, compartilhou é que é uma singularidade aí do negócio da AWS. À medida que a demanda aumenta, a necessidade de investimento também cresce. Isso se deve ao investimento antecipado em data centers e hardware, que depois é amortizado, compensado, né, ao longo do tempo. Então, é um grande investimento feito aí no começo para depois compensar ao longo do tempo. Pessoal, tem gente aqui que falou que gostaria da minha parceria com a Ana, uma dupla de duas, igual o Sens falou. Pode deixar que quando a Ana voltar a gente vai fazer um juntas e Shallow Now. Tem até mais coisa pra falar hoje, mas fica pra amanhã. Hoje só amanhã. Boa quinta, pessoal. Tá chegando o fim de simbora. Último gás.